No evento da FAO em Brasília, o presidente Lula diz que o dinheiro empregado em armamento deveria ser usado para combater a fome. Mercosul com tramitação acelerada no Senado e caso Master com a prisão de Daniel Vorcaro. Assuntos para Ana Amélia Lemos, jornalista, ex-senadora e nossa comentarista aqui do canal. Muito bem-vinda, boa noite, Ana, direto de Porto Alegre. Boa noite, minha cara Simone. 34 graus foi quando cheguei aqui em Porto Alegre. Veja que calor, e essa questão climática realmente é complicada. Mas pautas, veja até o caso que você menciona aí, Vorcaro, a prisão do banqueiro, que para mim não é um banqueiro, é um gangster, com táticas e um sistema operacional de verdadeira máfia, atacando os seus adversários de uma maneira criminosa. Então, em boa hora, o Poder Judiciário determinou a prisão do tal banqueiro, que prejudicou milhares de clientes e colocando em risco, e envolvendo autoridades importantes do país, inclusive aquelas encarregadas da fiscalização do sistema financeiro nacional. É lamentável, mas que esta lição sirva para que outros casos como esse não mais aconteçam no país, Simone. Pois é, né? Ana Amélia ameaçando jornalistas, né? A Polícia Federal, então, prendeu Daniel Vorcaro, né, dono do Banco Master, e ele é suspeito, então, de ameaçar jornalistas, como eu falei, que publicaram matérias mostrando, então, casos, né, os casos em que ele está envolvido. O professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, ele falou sobre a prisão em entrevista ao Band News. Vamos ouvi-lo. A revelação desses fatos, todos dessas conversas havidas entre o ex-presidente do banco, Vorcaro, e outras pessoas, demonstra o quê? O acerto da decisão tomada pelo ministro André Mendonça, atual relator, no sentido de adotar medidas cautelares penais, e neste caso a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz que no curso de investigações, no curso de um processo penal, não temos processo ainda, mas temos investigação, se um determinado investigado ameaçar a ordem pública, ou se houver provas de que ele pode comprometer a fidelidade das investigações, ele pode ter contra si prisão preventiva. E foi o que aconteceu. Presente o que o ministro André Mendonça chamou, e é bom explicar isso, de periculum libertatis, que é uma expressão latina que significa dizer o perigo de alguém estar em liberdade, pelo comprometimento da paz pública, da ordem pública ou da autoridade das investigações. E com base nisso tudo, o ministro Mendonça decretou a prisão preventiva. A liberdade de imprensa, ela é nada menos do que coluna de sustentação do Estado democrático de direito. Nós podemos ser taxativos. Não há Estado de Direito sem liberdade de imprensa. É isso, né, Ana? Não há Estado de Direito sem a liberdade da imprensa relatar os fatos que estão ocorrendo e que estão sendo investigados. Vamos também nós aqui do Agro Mais hipotecar nossa solidariedade ao Lauro Jardim, o colunista que foi ameaçado de quebrar os dentes. Deveria pegá-lo, simular um assalto e quebrar os dentes. É realmente uma ação mais do que criminosa, é indescritível a frieza e a capacidade de praticar crimes. Então, como disse o doutor Sampaio, que é um renomado constitucionalista, a prisão foi adequada, necessária, preventivamente, para evitar que acontecessem também esses atos criminosos sugeridos por ele, por um assecla seu, na ordem que deu por telefone, e que, felizmente, a tecnologia permitiu que a Polícia Federal chegasse a identificar nessas ligações as ordens dadas pelo senhor Vorcaro. Ana, vamos falar de Mercosul? Com um decreto, né, que regulamenta as salvaguardas
né? Ele foi publicado hoje pelo governo federal e o Senado criou, então, um grupo de trabalho para ouvir, então, as reivindicações do agronegócio dentro do acordo Mercosul-União Europeia. O plenário da Casa pode votar o tratado ainda hoje. A gente viu a senadora Tereza Cristina, que já leu no plenário, né, o relatório, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelson Trade, disse que entre os setores que já manifestaram, então, esse interesse, né, em trazer suas pautas para esse grupo de trabalho, estão vinho e leite. Vamos ouvi-lo. É difícil você tabular um acordo e ele ter uma unanimidade das questões envolvidas. São mais de 4.000 itens que são enumerados nesse acordo. E aí, o que a gente percebeu que devia fazer? A gente vai montar um grupo de trabalho, já está constituído, institucionalizado, formado por técnicos e consultores legislativos do Senado, que são altamente qualificados, tanto no setor do agro quanto no setor da indústria, para poder tirar as dúvidas dos setores que, porventura, possam vir a ter e mitigar os prejuízos. Por exemplo, tem setores que já estão reclamando e dizendo que vai ter muito prejuízo para eles. Setor do leite, setor do vinho, dos lácteos em geral. Então, nós vamos estar com esse grupo de trabalho formado para poder receber, ouvir, e já fizemos uma interlocução com o Ministério do vice-presidente Alckmin, da Indústria e Comércio, no sentido dele procurar também fazer parte desse trabalho para poder, se tiver que corrigir alguma situação na questão de socorrer esses setores, procurar o governo que tem instrumento para isso, para poder fazer. No âmbito desse grupo de trabalho, todo o portfólio dessa história toda, para a gente poder tirar proveito disso, porque são cotas. Por isso que os outros países estão tudo correndo para poder cada um aprovar na frente do outro, para, se tiver uma cota de interesse do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, aquele que chegar na frente e pegar a cota já era. Aí você vai ter que esperar um outro ciclo para você poder se estabelecer. Ainda mais com essa política geoeconômica que o presidente Trump está impondo, mundo afora, você abre janelas de oportunidade para que outros países possam fazer negócio com a gente, com os setores essenciais da nossa economia, indústria e agro. Aí o grupo de trabalho criado pelo Senado para ouvir justamente as reivindicações do setor, né, aqui do agronegócio. O senador citou aí vinhos, né, os lácteos também. Mas tem também, né, Ana, antes de você seguir com a tua análise, o decreto, né, o decreto com as salvaguardas para proteção aí da produção agrícola brasileira, que foi publicado no Diário Oficial da União. A gente tem até imagem aqui para colocar. Ó, temos aí, na realidade, esse aí é o do Donald Trump. Mas já a gente coloca, viu? Agora sim, ó, o decreto publicado no Diário da União, Oficial da União, hoje, né, com esse salvaguardas para fortalecer e dar proteção à produção brasileira. Não é, Ana Amélia? Como é que você avalia, né, essa publicação antes mesmo dessa votação que está ocorrendo no Senado em relação à tramitação do acordo Mercosul-União Europeia? Simone, do ponto de vista prático, o que faz o Senado é apenas ratificar um ato perfeito e acabado assinado pelo Poder Executivo. E são ouvidos os ministérios envolvidos nas áreas que estão dentro do pacote Acordo Mercosul-União Europeia. O Congresso tem este papel de ratificar aquilo que o Poder Executivo formalizou. Isso acontece com todos os outros países. O que o senador Nelson Trade, e aliás a relatora, a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, que conhece bem, os dois são do Mato Grosso do Sul, um estado que é também, como o Mato Grosso e todo o Brasil Central, o sul do país, celeiro e da produção agropecuária. Então, está na mão certa. Estão tendo os cuidados dessa precaução no sentido de dialogar com os setores produtivos que eventualmente venham ser afetados. Ele nominou os setores. Aqui no Rio Grande do Sul há uma preocupação muito grande no setor vitivinícola, com toda a razão, porque a concorrência realmente poderá trazer alguns problemas para
para os produtores. Mas isso se faz ao longo do tempo, se faz depois, caso a caso, trabalhando, participando exatamente desses entendimentos. E é muito bom que o Congresso tome a iniciativa, através da comissão própria, que é a Comissão de Relações Exteriores, para examinar as cláusulas que estão aí eventualmente possibilitando a abertura de uma janela para que haja risco de competitividade e de concorrência desleal nesse acordo. Tudo isso é previsto, tudo isso é feito. Ainda bem que tanto o Poder Executivo, no caso o governo, quanto o Congresso estão fazendo isso no ritmo permitido, porque também existem umas burocracias necessárias de todos os ministérios se manifestarem, e eu tive uma experiência disso no Senado Federal, na própria Comissão de Relações Exteriores, então é prudente. E também a boa notícia é que também na Argentina e no Paraguai e no Uruguai, os parlamentos estão trabalhando com a celeridade que o parlamento brasileiro está fazendo, porque a matéria interessa ao bloco do Mercosul. Afinal, foram décadas trabalhando e examinando um acordo que é histórico, é um dos mais importantes acordos comerciais do mundo. Então, não é para menosprezar, é preciso destacar e também preservar os interesses nacionais nesse entendimento que eu diria, multilateral. Ana, vamos agora falar sobre o quinto dia, né, do conflito, da guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou que o Irã quer voltar a negociar um acordo nuclear, mas, segundo ele, abre aspas, é tarde demais, fecha aspas. Em publicação, então, na rede social dele, né, o presidente Trump disse que a defesa aérea, a força aérea, a marinha e a liderança do Irã acabaram. A publicação de Trump ocorreu no quarto dia do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, iniciado então no último sábado, após os bombardeios em Teherã, capital iraniana, que mataram então o líder supremo, o Ali Khamenei, e autoridades do alto escalão. Desde então, o Irã tem retaliado Israel e bases norte-americanas em países da região. Ana Amélia, como é que você avalia essa questão? Porque a gente sabe, o quinto dia, o Trump parece que, né, a gente vê aí essa apreensão, nessa escalada ou não desse conflito, porque tem reflexos, pode ter reflexos, a gente já está vendo em relação ao petróleo no mundo todo. Olha, o Brasil, claro, como é um dos maiores protagonistas no agro, ele, claro, isso tem uma ação direta, uma consequência negativa direta. Primeiro, no encarecimento dos insumos básicos e fundamentais para uma boa safra, fertilizantes, especialmente os nitrogenados, que são de origem fóssil ou da área de petróleo. E também é o Irã um grande consumidor dos produtos brasileiros. Mesmo com as sanções, o produto brasileiro tem chegado lá através de terceiros mercados e para facilitar a barreira dessas sanções que foram impostas ao regime do Irã. Isso significa dizer que as consequências são imprevisíveis, embora, em relação à durabilidade disso, o Irã tem um discurso, porque você, como não conhece exatamente o potencial, o professor que você ouviu há pouco, professor especialista em direito internacional, em política internacional e área de política externa, falou muito bem. Então, nós estamos pagando esse preço em relação à dependência que o Brasil tem e que já deveria, a oportunidade dessa guerra, Simone, fazer com que as cabeças pensantes do governo brasileiro, também os produtores rurais brasileiros se unissem às entidades de classe do setor CNA, a Embrapa, todas as demais as entidades estaduais, para o Brasil deixar de ter dependência àquilo que é fundamental, que são os insumos de fertilização, de fertilizantes. Então, o Brasil tem recursos minerais suficientes para ter ele próprio autossuficiente e até exportar esses insumos. Então, não há razão ainda, nesse momento, pelo menos que fique a lição dessa guerra, que o Brasil comece a trabalhar. Petrobras é uma multinacional hoje, a maior empresa estatal brasileira, com capacidade tecnológica para suprir exatamente essas necessidades. Agora, por que a Petrobras não entrou firmemente em relação à questão dos nitrogenados em outras? Então, ela quis concentrar numa área que talvez seja mais fácil de operacionalizar do que criar políticas consistentes para que o Brasil seja autossuficiente em relação aos insumos da área de fertilizantes e outros que a agricultura precisa. Esse é o lado.
do insumo. O outro lado é o mercado que nós vendemos. Agora há o risco de uma suspensão de um carregamento por conta da interrupção do canal de Hormuz, do Estreito de Hormuz, de não sei, 200 mil toneladas de carne bovina que estão ameaçadas de ir para onde nessa hora. Então, esse é outro risco que a guerra está proporcionando. O governo brasileiro tomou duas atitudes. Eu diria, deu uma no cravo e uma na ferradura. A primeira foi condenar o Irã condenar os Estados Unidos pelo ataque. A segunda foi adequada, condenar o Irã por ter atacado alvos de países que são aliados dos Estados Unidos, Emirados, Catar, Arábia Saudita, e aí então ficou praticamente equilibrado. Mas como os Estados Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil, não há por que você provocar com declarações, eu diria, intempestivas. Podiam ser uma declaração mais amena, mais cuidadosa, para evitar um ataque. Quem tem que julgar o ato do Donald Trump são os americanos, porque eles é que vão pagar a conta da guerra. É o Tesouro Americano que paga a conta. Portanto, é o imposto que o cidadão americano paga ao governo, ao Estado americano, que vai financiar essa guerra. E certamente o cidadão americano não está satisfeito, mas eles é que têm que se manifestar lá e já estão fazendo. Então, o Brasil não deve entrar, a não ser de uma maneira absolutamente diplomática, e deixar que esse tema seja decidido entre Estados Unidos, as grandes potências e o Oriente Médio. Então, nós aí, nesse momento, o governo pelo menos teve cuidado de também condenar o Irã pelo que fez em relação aos outros aliados, que são países, o país árabe. Não, o Irã não é país árabe, é um país de origem persa, então não. Mas, de qualquer maneira, do equilíbrio geopolítico aí no Oriente Médio, essa manifestação do governo brasileiro, pelo menos recuperou um pouco, equilibrou a primeira declaração que foi dada, não pelo chanceler, mas pelo assessor internacional do presidente Lula, Celso Amorim, ex-chanceler brasileiro, e que está sendo muito criticado exatamente por conta disso. Então, essa guerra, Simone, ela tem consequências para o Brasil numa área muito sensível da economia brasileira. Você ontem mostrou os dados do IBGE sobre o PIB de 2025. Ele foi sustentado, o maior crescimento foi do agro. Então, nesse ano, nós podemos ter aí problemas, além da guerra, você tem problema climático. Então, temos que torcer para que essa guerra termine logo e que as consequências não sejam tão danosas e tão profundas. Sobre isso, aliás, como eu falei ontem, depois de ouvir um especialista lá no Irã, que está lá no Irã, que conhece bem, eu fiquei impressionada porque essa autoridade chegou a mencionar que essa guerra não duraria muito, porque o Irã não tem capacidade para enfrentar um poderio militar tão forte como os Estados Unidos e Israel. Então, que isso seria esgotamento. E agora as notícias estão dando conta sobre essa debilidade ou essa incapacidade de suportar. Então, mas é um preço, um mundo desconhecido, temos que aguardar os fatos para ver qual será o resultado final disso. Mas nós temos que tirar a lição, não é, Simone? Verdade, Ana Amélia. Olha só, durante a abertura da Conferência Regional da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o presidente Lula mandou um recado aos governantes dos países permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. O presidente disse que as armas destroem a produção de alimentos. Vamos ver então agora um trecho do discurso do presidente Lula no Itamaraty. Se nós pegássemos o dinheiro que foi gasto ano passado em armamentos em conflitos, o equivalente a 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, e dividíssemos entre os 630 milhões de seres humanos que no planeta passam fome, daria de ter distribuído 4.285 dólares para cada pessoa. Vocês percebem
que não precisaria ter fome no mundo se houvesse o bom senso dos governantes do mundo. Por isso, eu quero começar essa minha fala fazendo um apelo aos nossos presidentes responsáveis pelo Conselho de Segurança como membros permanentes da ONU. Se esses senhores que coordenam o Conselho de Segurança como membros permanentes da ONU se preocupassem com essa questão da fome nesse instante, e ao invés de ficar discutindo, como agora está se discutindo na Europa, o fortalecimento do armamento dos países, e tudo isso não é feito para construir ou para produzir alimento. Isso é feito para destruir e para diminuir a produção de alimentos ou destruir aquilo que já está plantado. Pois é, né, Ana, o presidente falando que o dinheiro empregado em armamento, não é, deveria também ser usado em políticas para combater a fome. A preocupação dos líderes mundiais, das grandes potências, não é definitivamente a solidariedade humana ou exatamente atitudes humanitárias. É o poder, e quanto mais poder, mais guerra. Então, o raciocínio é um raciocínio elogiável do presidente, preocupado com a fome, claro. O mundo passa fome. Quando você vê cenas na África que não tem água, as crianças morrem antes de completar 2, 3 anos por conta de fome, desnutrição e sede. Então, é evidente, é um mundo desigual. Mas ele se resolve também dessa forma. Os poderosos buscam o quê? Cada vez mais poder, usando o que eles têm, que são as suas armas, os seus exércitos. Então, nós não temos hoje, nesse mundo de alta competição, a China hoje está mostrando como grande potência, ela não vai dar o primeiro tiro, mas não aceitará o segundo. Então, é uma ameaça não velada, é declarada formalmente pela autoridade chinesa, mais importante depois do primeiro-ministro Xi Jinping. Então, ninguém está por a brincadeira, e essa é uma questão muito séria, é estratégica, o poder, o domínio do poder e ter o poder, e manda mais quem tem mais poder. E a guerra também tem sido, a despeito exatamente da destruição que causa, é claro, as guerras destroem, mas ela é também uma fonte de desenvolvimento tecnológico para a chamada indústria da defesa. Então, você tem que se preparar para a guerra fazendo a defesa. Então, é exatamente nessa área em que as guerras têm ajudado a um desenvolvimento tecnológico cada vez maior. É só acompanhar um pouco a história, minha cara Simone. Então, esse lado humanista do presidente Lula, claro, porque o Brasil não terá capacidade de entrar numa guerra como os Estados Unidos entrou, nesse caso lá com o Oriente Médio. Mas também você tem que entender como é a realidade da geopolítica nos dias de hoje. Ana Amélia Lemos, uma última informação importante: os senadores em plenário, né, acabaram de votar o acordo Mercosul-União Europeia, assim como já fez a Câmara dos Deputados. Informação importante chegando agora aqui para a gente finalizar o nosso assunto. A gente falou durante as semanas, né, da importância do Senado fazer essa ratificação, pois fez agora nesse momento. Tem alguns minutos atrás. Viu, Ana Amélia? Obrigada pelas informações, análise aqui com a gente. E até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.